E pode, por exemplo, um advogado representar ambas as partes, doutora? Não, diferentemente da esfera civil, isso acontece muito na esfera civil, em que um advogado representa ambas as partes. Na trabalhista é totalmente diferente, não existe essa possibilidade de um advogado representar todas as partes, até porque o empregado, que é a parte mais vulnerável na relação, ela precisa ter um advogado distinto até para verificar se realmente aquelas verbas que o empregador está pagando estão equânimes, né? Porque muitas vezes acaba acontecendo um acordo ali em que o empregado tem um valor infinitamente menor do que ele teria direito. Então, por isso, é imprescindível que sejam advogados distintos. Se for na esfera civil, pode ter, por exemplo, um advogado representar as duas partes. Sim. Algum exemplo que tu possa nos dar, assim, que na esfera civil um advogado pode representar as duas partes? Por exemplo, na vara de família, em que se tem um divórcio um divórcio litigioso, né, em que ele vira consensual, então eles podem transigir. E ter o mesmo advogado. E ter o mesmo advogado. Aquela parte em que a gente fala de que por que o acordo extrajudicial tem que ser levado à justiça para ter uma sentença, né? Porque o funcionário, o empregado, ele pode, depois de um tempo, ele achar que aquele valor poderia ser maior. Então, Sim. ele não pode, né? Ou o empregador também fechou o acordo, né? Ofereceu, por exemplo, lá 30 mil reais e na hora de assinar ele acha que está pagando muito e quer pagar menos. Então, o empregador não pode, depois do acordo, tendo a sentença do juiz, querer pagar menos. Não. Na verdade, o acordo ele é um título executivo judicial que pode ser executado na própria Justiça do Trabalho. Então, posteriormente, não pode haver esse arrependimento que tu comentaste. Por isso que essa questão de tem que levar para a Justiça, senão isso, fica... justamente para ter uma segurança jurídica. Senão não pode se arrepender, então é por essa segurança. Mas a primeira opção que é isso que é importante, né? Passados 5 anos da nova legislação, muita gente não sabe dessa possibilidade, né, de que o empregado pode solicitar essa rescisão em comum acordo com o empregador e não sofrer nenhum tipo de prejuízo. Sim. Né? Claro, ele vai receber 80% do fundo de garantia, não vai Os outros 20 ficam depositados na conta, a pessoa não tem prejuízo nenhum, né, nessa modalidade de acordo. Ela vai poder sacar futuramente esses 20% do seguro-desemprego. Na realidade, ela recebe um pouco menos justamente por essa questão do acordo das verbas rescisórias, né? Metade do aviso prévio e metade da multa de 40%. Eu vejo muito no escritório, teve situações em que uma funcionária, ela teve o esposo, foi transferido para um outro estado, né? E ela disse, João, não tem como continuar porque todos nós vamos se mudar para Santa Catarina, né? E naquela situação ela quis fazer um acordo, só que naquela época, né, não tinha essa possibilidade de fazer acordo. Olha, infelizmente, nós não temos como fazer acordo porque a legislação não permite. Né? Até ela propôs essa questão que é muito comum no passado, né, de fazer acordo assim fora da legislação e dessa devolução dos 40%. Então a gente não pode fazer nada fora da legislação. Hoje já é uma alternativa importante para o empregado, que daqui a pouco tem esse exemplo, mas depois tem outros exemplos, né, que no dia a dia ele pode ser solicitado para... Então tem interesse mais em continuar. Claro que nesse caso o empregador tem que concordar com isso, né? Pode o empregado pedir essa rescisão, esse acordo, e o empregador não aceitar? Pode acontecer. Ele pode o empregador não é obrigado a aceitar esse acordo solicitado pelo empregado.